Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje uma convidada muito especial quando eu falo da teoria paciente zero. Eu achava que eu tinha uma história muito pesada, mas ela, não sei se é pior, não sei se é parecido, enfim. Vocês vão conhecer hoje a doutora Amanda. Ela é especialista em gastroenterologista, trabalha com práticas complementares na área da saúde, teve um primeiro tema, uma menopausa com 15 anos. Isso é possível? É possível, né? Infelizmente, com 15 anos de idade, eu descobri que eu tinha menopausa precoce. Eu cheguei a menstruar normalmente aos 12, né? Aos 12 anos de idade eu Teve a menarca menstruei. com 12? Tive a menarca normal aos Aham, 12 anos. aham. E aí começou a falhar, ter falhas na Já minha com? menstruação. Com quantos anos? Com 13, Um ano um depois. ano depois. Começou, e mal começou Mal já. começou, já comecei a ter falhas. Aham, E aí minha mãe foi me levando em ginecologistas em Belo Horizonte, minha irmã já morava lá. aham. E aí ela falou assim: "Ah, vou levar no melhor centro, né? Porque vamos levar numa cidade E maior". você era de onde? Eu morava no interior da Bahia, chama Guanambi, numa Ah, cidade pequena. no Paraíso, entendi. Entendi. Aí ela morava numa cidade pequena, falando: "Não vou levar aqui, né? Não, Aham. não temos recurso". E aí ela achou por bem me levar na cidade maior, em vários ginecologistas. E quando eu chegava, o que que falava? Normal. É Normal. normal. Isso pode acontecer. Vamos Aham. esperar. E nunca foi pedido nenhum exame para mim nesse período. E aí minha Então, mãe foi está nos deixando. 13 anos. Dos 13 anos. Tá. Isso minha mãe já incomodada. Aham. Minha mãe sempre ficou incomodada com E isso. você já sentiu alguma coisa? Não, eu só Não sabia. menstruei, sabia? Novidade já? Tranquilo, Aham. beleza, menstruei. E pra mim tá bom, beleza. Achava ótimo, né? Porque, Aham. nossa, menstruação é horrível, sentir dor, sangramento, aquela coisa toda. Eu não sentia nada, absolutamente nada, Uhum. né? E aí minha mãe foi ficando incomodada com aquilo. Quando eu cheguei aos 15, dos 15 anos, simplesmente parou de vez. Sendo que dos 13 aos 15, então, foi uma jornada de várias idas aos Isso, médicos? várias, Mas tem muitas noção de idas. quantas? Nossa, mais de 15. Eu tô perguntando porque eu fiz uma live com o Eduardo Laguardia, ele fala sobre doença celíaca. Uhum. Ele tinha sintoma desde criança e descobriu com 40 para 41 anos. Sim, 40 para 41 anos, médicos e sem solução. Então, mais no de seu caso, 15. e ele falou que tem pesquisa falando que o celíaco, ele normalmente descobre a doença após a quinta consulta médica. Doença celíaca é uma doença realmente muito complicada porque ela, como eu sou gastro, ela pode se manifestar de várias formas. Se Sim, for uma forma não clássica, manifestação não clássica, ela é sim, realmente difícil de se perde diagnosticar. cabelo, tem dor de cabeça, Exatamente, exatamente. Ela é difícil. é, Se você não for um médico que vá com cuidado com o seu paciente, você não vai descobrir. se não for muito faixa preta, já era. Já era. Se você for se for um gastro que vai te perguntar uma consulta de 3 segundos, 30 minutos, você não vai conseguir descobrir. Você não Então, a vai. importância da anamnese. Importância da anamnese. E voltando para sua história, então, Então, então de aí, 13 a 15 vários médicos, 15 anos vários. parou. Parou total. Minha mãe falou assim: cansou. Falou: quer saber? Vou levar na minha ginecologista aqui mesmo na nossa cidade. Que era muito boa, excelente, inclusive. E aí eu fui na doutora Miriam, não sei nem se tá aí ainda, se estiver me ouvindo. Ah, Muito vai sim. obrigada. Graças a ela foi descoberto. Da cidade pequena. Dessa cidade Então, ó, pequena. estamos quebrando uma grande crença aqui. Não é Exatamente. porque o médico está no grande centro, ele é melhor. Exatamente. E aí ela foi, me levou, e foi quando a doutora Miriam falou assim: Lídice, não é normal. Claro que não é normal. É normal algum tempo o ajuste, mas não esse tempo todo. Vamos pedir um ultrassom. Aham. E aí faz com o doutor Humberto, que também era dessa cidade minha, que é excelente ultrassom, inclusive, infelizmente, veio a falecer num acidente. E fizemos ultrassom. E aí, quando a gente fez o ultrassom, tava lá, ovário hipodesenvolvido. Olha só. Ele já deu o diagnóstico ali? Ele não, ele falou Não. assim, Lídice, leva pra doutora Miriam, porque tem alguma coisa errada aí. E aí, quando a gente chegou na doutora Miriam, a doutora Miriam foi conversar com a gente. Uhum. E aí falou assim, Lídice, olha, tem alguma coisa errada com o ovário da Amanda. Eu não sou especialista em reprodução humana, porque Uhum. precisava de um especialista. E ela precisa fazer um mapa genético para ver se não tem nenhuma alteração genética nisso, né? Até ver se não tem alteração de cromossomo.
né? Nossa, então investigou Então, mesmo. investiguei Depois mesmo. Aí eu dessa fui, médica aí do ela interior. foi, não, aí ela me indicou um médico em Belo Horizonte especialista na área. Mas ela já trouxe um preâmbulo do que seria feito de Exatamente, investigação. exatamente. Aí ela Perfeito. me encaminhou para esse médico específico. Na época eu fiz cariótipo para ver se eu era Ó, XX real tudo ou certo. tudo certo. Ou se eu era XY, por exemplo, Aham. né? Se eu tinha alguma coisa de alterada. Sim. E aí vi que eu tinha útero, tudo normal, e eu era tudo normal. A única coisa que eu vi nos meus exames de sangue que meus hormônios não existiam. Era Menopausa aos menopausa 15 aos anos. 15 anos. E tava pior do que a da minha mãe no Com, de hormônio, que já era uma pessoa já de idade com mais de 40, praticamente 50 anos. exatamente. Uau. E aí foi identificado menopausa precoce. E aí foi que eu comecei a fazer reposição oral. Já começou ali Já com comecei. estrogênio. Comecei com estrogênio e progesterona. Comecei com os dois, oral, né? Aham. É, aí tomava aquele, era um, eu lembro da cartelinha, era um negócio redondinho, tinha os dias da semana, você tomava todo dia, e a progesterona você tomava, parava, tinha que sangrar para o útero não ficar espesso, aquela coisa toda. E assim eu fui vivendo, né? E fui vivendo assim minha vida, só que como eu morava numa cidade pequena, Uhum. era muito longe, porque a minha cidade ficava a 800 quilômetros de Belo Horizonte. Nossa, é muito Entende? É longe. muito longe. Só que o que aconteceu? Acabou que eu fui estudar em Belo Horizonte, né? Aham. Eu fui estudar em Belo Horizonte, então ficou mais fácil. Então eu fazia um acompanhamento mais perto dele ali, né? Uhum. Então eu ia nele e tal. E assim foi. Fiquei com esse remédio, fui De embora 15 até? até minha vida adulta. Foi quando eu fiz minha cirurgia bariátrica em 2014. Só que eu confesso que eu sou muito relapsa para tomar remédio oral. Sou muito ruim. Muito ruim. Aham. Tudo que puder ser injetável para mim e tudo que puder ser subcutâneo, tudo que puder ser para mim é melhor. Eu tenho não é dificuldade, eu tenho esquecimento de tomar remédios, Entendi. entendeu? Isso é bem comum. Essa queixa do oral é bem Eu comum. tenho muita dificuldade. Aham. Então, assim, eu era muito relapsa com remédio. Entendi. Então, o que que eu fiz? Eu meio que, quando eu fui embora da perto da minha mãe, eu meio que abandonei o meu hormônio. Falei assim, ah, Nem precisa. não preciso disso não. Parei de tomar. E aí, abandonei. O que que aconteceu? Eu já tinha um problema de obesidade, eu já Ah, sempre fui tomando hormônio, gordinha. então eu já tinha obesidade. Não era tão gordinha assim, não. Depois que eu fiz a primeira menstruação, eu comecei a engordar mais. Entendeu? Então, 13 anos começou a engordar, com E hormônio, com manteve, hormônio mantive mais ou menos. Aí, depois que eu parei, aí disparou. chegou a qual Aí peso? eu cheguei a pesar 104, 104, sua altura? 1,58 m. Você é baixinha para um peso desse volume. 104, é, MC de 40, né? É, E aí eu cheguei a 104 quilos. aham, Cheguei num peso muito, muito grande. Isso com minha mãe no meu pé, entendeu? Isso uhum. sempre indo, emagrecia e engordava. Sempre Famoso efeito efeito sanfona. sanfona, exatamente. Eu sempre vivi nesse efeito sanfona. Eu Uhum. fui, sei lá, 300 nutricionistas, milhões de endócrinos, eu nem sei te falar quantos. Testou vários protocolos, remédios, Tudo que você tudo. puder imaginar, eu já tomei. Lembra de alguma coisa que foi boa? Sibutramina. Que funcionou realmente? Olha, eu acho que o que funcionou realmente, sem ser que funcionou agora, o que na época funcionou realmente foi a bariátrica. Entendi. Só. O resto eu tomei, voltava. Eu tomava, voltava. Entendeu? Até porque você não vai aguentar sibutramina pro resto da vida. Você não vai aguentar ficar usando uma medicação onde você vai sentir um monte de efeito colateral pro resto da vida. Você não... Tramanda, eu passei também minha juventude toda obeso, né? Eu lembro que eu em pé tinha aquelas dobrinhas na barriga, o peitinho do obeso. E os desafios foram bem grandes também por conta da fadiga, que era muito intensa, e a questão emocional, que era Sim, pesada, né? Porque apelidos, acho que eu conheci quase todos os apelidinhos que um gordinho pode ter. sim. E o impacto disso para nossa saúde mental. Isso impacta muito, né? Querendo ou não, não sei com você, né? Ah, Mas a gente sofre. O obeso sofre, muito. né? E
Aquele obeso que fala que é feliz, eu acho que é uma forma De se de se proteger. proteger, Sim, sim. né? É uma forma de proteção dele. Tanto é que você vê aí várias pessoas falando, ah, eu me aceito. Não é se aceitar, eu acho que é uma forma de se proteger, Hoje se né? romantiza muito o obeso, é porque é Exatamente, é normal, tem que normal. aceitar, mas aqui como médicos a gente tem a responsabilidade de deixar bem claro que isso é uma doença. Exatamente. Obesidade é uma doença e traz consequências físicas e mentais. E mentais. E aproveitando, você falou que você sempre foi, Sempre, sempre. desde a Eu nasci com obesidade. 7 meses, já, assim, magrelinho por estar prematuro, mas Sim. já cresci E o um que que pouquinho, você já fez para gorduchinho. poder chegar aí no seu objetivo? Com 15 anos descobri o hipotiroidismo, Uhum. aí eu aí tive o estirão, emagreci, mas depois eu voltei a engordar. Não Mas me aí nesse recordo a idade. hipotiroidismo você foi no endócrino Fui no normal? endócrino normal, normal, Certo. mas tratei de maneira natural. Aí eu lembro Entendi. que o Dr. Márcio Pedro passou uma formulazinha, glândula Uhum. tireoide e esponja tosta, ponto. E ali, aí eu não sei que parâmetro era esse, né? Não sei se o TSH de 20 passou para 10, aí eu já não sei. Você chegou até CH de 20? Não, não sei, eu tô chutando, Ah, é tá. uma hipótese. Mas eu sei que abaixou, não sei para onde, não acredito que tenha chegado no ideal, porque hoje eu tomo hormônio da tireoide numa dose até alta. Mas aí depois tive fui magro durante um tempo, mas fazendo muito exercício, mas ao mesmo tempo também com muita fadiga. E aí depois voltei a ficar gordo e aí não sabia o que que era. A fadiga foi se intensificando e a gordura foi se intensificando, Sim. intensificando. Aí fui descobrindo, né? A falta de hormônio da tireoide, dieta inadequada, estilo de vida inadequado, falta de vários nutrientes, que eu fui Uhum. descobrindo um a um. Uma jornada bem, bem cruenta, na E verdade. essa fadiga sua que você fala era cansaço mesmo, você não tinha força pra nada. A fadiga da síndrome da fadiga crônica, ela é incapacitante. Então, às vezes, por exemplo, num dia de consultório cheio, eu tinha que deitar no chão para tentar reerguer um pouco, ter um pouco de energia. Chegava nesse nível. Chegava nesse nível. De você não conseguir mesmo. Não, não conseguia. Ou então, por exemplo, numa competição de mountain bike, sempre fui atrevido. Aham. Então, estava até forte, magro. Na largada, eu tive um crash, que é uma crise de fadiga intensa. Ah, Largou, 1 minuto de competição, deu esse crash, parei e voltei. Impossível continuar. entendi. Então isso tinha momentos de crise intensa, incapacitante. Aí era parar, eu já sabia. Quando dava aquilo que eu não sabia o que que era, eu tinha que parar e ir embora. E como é que era seu intestino nessa época? Olha só, virou uma consulta. Ai, não, tô te Preso, perguntando. preso. Ah, entendi. Entendeu muita coisa, né? Uhum. Seu intestino como é que era? Você lembra? Normal, graças a Deus. Sempre normal? Sempre normal. Nunca tive problema no intestino. Graças a Deus, não. Nunca tive nada no intestino, assim. Meu intestino sempre funcionou relógio. De manhã. Olha só. Sempre muito bom. E mesmo após que eu, 2014, depois que eu não aguentava mais ser obesa, fui pro radicalismo, fiz a cirurgia bariátrica, né? Geralmente todo mundo dá problema no intestino, né? Sempre Sim, fica diarreia ou fica constipado. Mesmo depois, me mantive muito bem. E uma coisa muito interessante da minha bariátrica, geralmente o bariátrico ele não consegue comer carne, né? sim, é uma queixa Tem comum. uma queixa muito importante. Ah, eu não É, consigo. é. Eu não consigo comer carboidrato. Ó. Eu consigo comer muito bem carne. Você me deixa aqui numa churrascaria como carne e não me sinto nada. Aí você come só carne Só a ou carne. só carne? Se você me botar um carboidrato, empazina. Então, essas falas dos pacientes eu escuto muito também. Ah, eu fiz bariátrica, não consigo comer carne. Mas a minha história de alimentação, aí agora eu quero saber a sua opinião também, é bem semelhante. Porque quando eu, por exemplo, ia no churrasco, comia churrasco e comia, eu adorava churrasco com muito arroz. Aham. Eu passava assim, Mal. hibernava, passava mal, entupido, mas um empachamento gástrico pós-prandial. Agora que eu como só carne, igual ontem, eu comi 538 gramas de picanha no café da manhã, mais um óleo de coco com café. Fiquei suave, digeri bem, tranquilo. Agora eu tenho certeza, se eu colocasse um carboidrato ali, será É. que não é a combinação da fala desse pós-bariátrico ou você acha que é outra coisa? Então, eu acho que sim. Eu A acho que combinação? possa ser a combinação. Uhum. Porque o que que eu reparei? Quando eu combino, me sinto Também. muito mal. Então a história é comum para quem não tá na bariátrica e para quem. Exatamente. Quando eu como só a Ótimo. carne, eu fico perfeita.
eu como carne como se eu não tivesse feito bariátrica. Olha só. Não sinto nada. Então é o Eu mesmo padrão. consigo comer perfeito. Me coloca um arroz junto. Parei. Parou. Não consigo. A sua dieta hoje ela é mais cetogênica, mais Ela é mais proteica. É mais mais proteica? carne. E tiro mais o carbo. Ah, Eu não consigo muito, sabe? entendi. Muito bom. E o que eu sinto é que quando eu como muito carboidrato, me dá fadiga. Isso. Eu Essa fico descoberta eu fiz aquela também. sensação de que eu tô cansado o tempo todo. O tempo inteiro. Você sente assim, quando come carboidrato, um pico de energia, mais uma fadiga depois? Que é a Exatamente. história comum, É né? uma sensação de que eu tô, nossa, top. Aí parei. É. Não Aham. consigo mais nada. É isso aí. É essa sensação que eu tenho, assim, sabe? Eu comi o carboidrato, nossa, legal, top. Aí passa um tempo, eu falei, nossa, que não Acabou. quero mais nada, eu quero dormir. Eu fiz um experimento. Eu fiz um experimento com alguns amigos queridos há pouco tempo. A gente foi na Assunta, num restaurante aqui de Juiz de Fora. Aham, E só eu não comi a sobremesa. sim. Resultado. Conversa vai, conversa vem. Deu poucos minutos, estava todo mundo baixando o olho e forçando para estar acordado. E Já eu que não você tinha lá? comido a sobremesa, estava Tava tranquilo, o ótimo. único. Eu tenho um grande problema. Eu amo doce. Esse é meu grande problema. Uhum, eu sei o que que é Eu isso. sou apaixonada por doce. Então, a minha dizem que a compulsão é compulsão por qualquer coisa, né? Não existe compulsão por determinadas coisas. É o que falam, mas a minha compulsão é por doce. Se você colocar um hambúrguer, uma pizza, não me importo. Agora, se você colocar uma barra de chocolate pra mim, você vai, enquanto ela não acabar, Tem essa estratégia do até o fim, né? Isso é até o fim, complicado. ela vai ficar. Então, sim, eu não posso ter doce em casa. Se eu tiver o Aham. chocolate em casa, até acabar, ele vai ficar, eu não Mas então, vou. ó, essa sua fala aí, eu acho que ela é importante porque essa é uma fala de protagonista. Então, é conhecer o próprio desafio, você sabe da sua limitação de lidar Uhum, com doce e fez alguma atitude para superar isso. sim, Então, não se dá bem com doce, tem a compulsão, então o que é, que faz? Não compra doce. Eu escuto não muito de posso paciente, ter. por exemplo, ah, eu não aguento doce, mas eu compro uma caixa de bis e um chocolate, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e acaba que eu como. Tá, mas não é muito mais simples ser protagonista e não comprar? É Exatamente, a matemática. porque se eu comer, foi o que eu tava conversando, né, antes de eu chegar aqui. Se eu ver, por exemplo, tô vendo ali, ó, tô vendo ali um monte de chocolate. Não, esse estúdio aqui é um perigo. Tá Tem tudo vendo? aqui. Aquele tanto de chocolate ali? Aham. Se eu tiver em casa, cara, se eu tiver um bomboniere, você pode ter certeza. Eu vou lembrar dele à noite e eu vou comer. Vai lembrar. Entendeu? Então eu não posso ter. Aham. Como é que eu vou ter um chocolate? Eu sei que eu não posso. É, Entendeu? é. Então, assim, eu não posso ter. E com É, relação ao álcool, você sente alguma coisa ou não? graças a Deus, não. Eu também Não. não sou de beber. Entendi. Não, muito raro, muita raridade eu tomar alguma coisa. Uhum. Quando eu bebo um vinho, mas é muito difícil. E não tem problema com Não, ele? mas eu bebo muita água junto também, Ah, né? essa é a estratégia boa também. É uma estratégia que eu uso, né? Aham. Bebo muita água junto. Então, Entendi. pode ser que seja por isso, né? Que às vezes a Entendi. pessoa vai bebendo só o álcool e não hidrate, né? Sim, E sim, acaba que o álcool gera uma desidratação. sim. Mas eu, graças a Deus, não sinto nada, né? Mas essa parte do álcool eu tolero bem, assim. O Ótimo. meu grande problema mesmo é a minha compulsão por doce, assim. Então, não posso ter. Né? Uhum. E aí, voltando ao que a gente estava falando da menopausa, Isso, né? vamos voltar. É tanto assunto que não vai dar para hoje fechar tudo, mas vamos Aí eu voltar. descobri com uns 15 e tal, fui tratando, deu uma abandonada, né? Porque eu morava em Belo Horizonte, estudei ensino médio lá, vim fazer faculdade de Juiz de Fora, continuei abandonada. Uhum. E aí, na faculdade, fiz a bariátrica em 2014, formei em 2013 e fiz a bariátrica em 2014. E aí, continuei abandonada. E Já esse estava na tempo faculdade? todo, já estava na faculdade, sem usar nada de hormônio, Aham. tá? Então, eu parei de usar o hormônio quando eu vim morar em Juiz de Fora. Então, pensa aí, Pro ensino médio. 6 anos de faculdade, mais não sei Ensino quanto médio. tempo aí de, de médica já, Aham, né? aham. E aí, eu já desistindo, já estava cansada, já estava simplesmente desistindo mesmo, sabe? Quando você chega uma hora, você olha pra você e fala assim: ah, Não tem cansei. jeito. Não tem É, jeito, eu vou sim. ter que me aceitar do jeito que eu sou. Uhum. E pronto. Eu já E tive várias aí, vezes esse sentimento, mas dura pouco, né? não, Não durou pouco? o meu durou bastante Durou tempo, bastante? durante bastante tempo. Eu sofri isso muito tempo, né, Mikael? Então, algo que eu tinha uma pressão muito grande da minha mãe, que minha mãe preocupava muito.
Então ela meio que. Tadinha, não é culpa dela, mas ela se preocupava. Mas acaba que a pressão acaba você Uhum. ficando cansada. Sim. E aí eu não me sentia bem mesmo e falei, olha, cansei. E aí assistindo um dia um stories de uma amiga minha, não conhecia medicina integrativa, nada, justamente nada. Eu era uma pessoa, uma médica totalmente urgência, emergência, raiz. Lidava realmente com tiro, porrada e bomba 24 horas por dia. Ainda lido com isso. Eu assistindo stories, vi que ela foi no médico determinado. Não sei se eu posso falar dele aqui, mas Pode, Dr. Dias Júnior. pode. Coisa boa tem que divulgar. Fui nele e marquei a consulta, mas não para emagrecer. Porque realmente eu estava preocupada com a minha parte hormonal. Porque eu tinha abandonado ela. E por que que eu marquei com ele? Porque eu vi que ele fazia implante, né? E Aham. por que que eu queria implante? Porque eu tenho dificuldade de tomar remédio. Só Tudo, por isso, tudo em uma pessoa, em um entendeu? profissional. Excelente. Então eu falei assim, olha, eu vi que ele faz o implante, porque na verdade, antes de eu ir nele, eu fui numa outra ginecologista em Juiz de Fora que fazia também, eu não me lembro o nome dela. Uhum. Mas eu não gostei da consulta. Eu falei, ah, não curti. Não sentiu confiança, alguma Não. coisa? E aí eu fui nele. Achei legal, assim, e tal. Aí eu falei, cheguei pra ele e falei assim, olha, eu vi que você faz implante hormonal, eu fui contei minha história. Aham. Falei tudo pra ele, que eu sofria e tal. Ele, nossa, quanta coisa. Eu falei, é muita coisa. Aí ele foi me pegou um papel. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele pegou um Aham. papel em branco, pegou uma caneta É ele mesmo. e desenhou uma pirâmide pra mim e começou a me explicar sobre obesidade e hormônio. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu vivi isso minha vida inteira, eu sofri com isso minha vida inteira e agora que eu descubro que eu não consegui manter meu peso porque eu não tinha hormônio. Ele é. Eu falei, ah, perfeito, obrigada. Então, é um alívio, né? Porque tirou É, parte da sua da minha responsabilidade da responsabilidade, obesidade. óbvio, porque assim, eu nunca fui de comer muito. Nem Entendi. antes da minha obesidade, nem antes mesmo da minha obesidade, da infância, eu nunca fui de comer muito. Eu nunca fui compulsiva Uhum. alimentar. Uhum. Eu não era aquela pessoa que sentava na mesa e comia 3, 4 pratos de comida. Não, eu comia uma vez só. Você não era o meu caso. O que meu caso era esse. Comia 3, 4, 5 pratos. Já comi Eu, 10 pratos. eu não era assim. Uhum. Eu não era, eu comia pouco. Por que que eu engordava? É, Entendeu? entendi. Eu era compulsiva por chocolate. Isso eu Aham. era. Aham. Por doce eu sempre fui. Isso eu tenho minha culpa, sabe? Mas não tinha lógica. Eu engordar aquilo tudo por compulsivo por chocolate, eu não comi chocolate todo dia. Uhum. Era tipo assim, não tinha chocolate todo dia em casa, Entendi. entendeu? Aham. Então, assim, não tinha muita lógica, sabe? E eu emagreci e engordava com muita rapidez. Muita rapidez. E aí eu virei pra ele e falei assim: olha, tudo bem. Você tá me falando isso? Perfeito. Então tá bom. Vamos fazer o implante? Não tô acreditando muito em você ainda, não. Falou com ele. Falei, vamos fazer o implante, vamos ver o que que vai dar, mas vamos fazer uma dieta e não vamos restringir muito não, porque eu tô numa fase muito trabalhando muito Uhum. e vamos fazer o seu protocolo, vamos ver, vamos ver. E aí realmente tava com a vitamina D de 20, tava tudo bagunçado. É, aham. E aí a gente foi corrigindo, né? E com isso eu fui conseguindo emagrecer, mas no meu tempo, do jeito que eu quis, assim. Eu não fui naquela correria, sabe? E importante também essa questão, você citou o hormônio, mas tiveram as carências nutricionais que foram avaliadas. Foram, Porque eu foram. vejo hoje muitas pessoas achando que o problema muitas vezes é só o hormônio. Não, O tinha hormônio é uma deficiência. parte. É uma A parte. outra parte tem que ser vista também. Sim. Minha B12, minha vitamina D, Sim. ferro, Nossa, isso dá muita ferritina. fome. Tava tudo ruim. É. Minha ferritina tava de 12. Ai, isso aí esse é trágico. E, assim, existem artigos falando de fome oculta, né? Então, o paciente Sim. desnutrido, ele vai ter fome Vai ter oculta, não sabe a fome. causa, mas o corpo pedindo não pede Exatamente. específico, eu quero ferro B12, D, não, ele pede, coma tudo até chegar no É, valor ideal a disso. minha vitamina D tava de 20, meu paratormônio de 89. Ai, Então, assim, tava tudo muito bagunçado. muito. Então, assim, realmente precisava corrigir a casa. Aham. Então, a gente foi corrigindo. Aí você fez implante, fez Fiz soros? soros, fiz 8 sessões para poder fazer a parte minha homocisteína tava no talo, tava tudo bagunçado. Uhum.
E aí eu fui fazendo, fiz implante, fui fazendo tal. Você sentiu melhor, você lembra? Se foi rápido ou demorado? As 2 primeiras sessões de soro me deram É. uma boa levantada. Porque eu precisava, eu tava muito Aham. fatigada. No soro já põe direto na veia e Eu sente precisava. rápido. Porque eu cheguei pra ele e falei assim: o que que você sente? Eu falei assim: eu sinto como se eu estivesse carregando 10 quilos de peso nas minhas costas 24 horas por dia. Uhum, É um cansaço que não acaba. uhum. E aí ele falou assim: como é que você consegue trabalhar? Eu falei: não sei. São pessoas como você que a gente vê que o ser humano não é só matéria. Porque se fosse só matéria, essa história assim, não teria como formar, não teria como trabalhar no SAMU, que deve ser algo É, super. é, Deveria ser. Ter que ser Mulher Maravilha. E mesmo assim fazia bem, porque fazia. você chegou a ser a diretora do Cheguei a ser SAMU, coordenadora do SAMU coordenadora. por 4 anos. Então, e com fadiga e sem os Sem, hormônios. sem os hormônios. É, é força do seu anjo da guarda, É, sem nada. da sua alma. Foi realmente na raça. Foi na raça mesmo. Uhum. E depois da bariátrica eu tive um reganho, né, de 25 quilos e eu consegui emagrecer meus 25 quilos. E desde então, depois disso tudo, de 4 anos, graças a Deus, estou mantendo. Seu peso hoje qual que é? Você falou de antes e agora? 104, agora eu tô com Nossa, 64. Mas eu tô com massa magra mais alta também. 40 quilos, mais massa Mais magra, massa magra. dá muito. É outra pessoa. Sou outra É pessoa. outra pessoa. Claro que tem coisa pra corrigir ainda. Ah, sempre tem, né? Enquanto tá É, vivo, acho que sempre vai ter. Que bom que tem. ainda tem algumas coisinhas pra corrigir, né? Aham. Ainda tem algumas. Acaba que médico a gente vai dando uma relaxada, né? De vez em quando a gente relaxa. Opa, vamos voltar? E falando sobre o bariátrico, eu acho que é um tema importante da gente se aprofundar um pouco, ainda Uhum, mais que você é uma excelente paciente zero, porque é sim, gastro e passou pela bariátrica. exatamente. Um desafio que eu vejo no bariátrico, infelizmente, não sei o motivo, mas eu atendo esses pacientes, eles vêm desnutridos e sem acompanhamento nutricional, né? Exato. Então, atender bariátrico é coisa normal, deve ser sua realidade também. Muito. O paciente vem com a B2 de 200, com a vitamina D de 5, de 3, com a ferritina de 3. Pessoas chegam arrastando, miando. Ah, mas eu estou tomando antidepressivo. Não Uhum, é a solução do problema dela. E a fala é sempre a mesma. Ah, sim. mas eu estou tomando, por indicação do profissional, um polivitamínico. Polivitamínico. É. Meu Deus Você do já, céu. não sei, vamos lá. Não sei se você já participou, acho que não, de como é que funciona todo o processo de uma cirurgia bariátrica. Eu conversava muito com a nutricionista da maternidade. Ela me Então, passou esse protocolo. existe um protocolo, É. né, que você segue. Então, você segue um protocolo, onde você passa por uma consulta psicológica, você passa por uma consulta nutricional e você passa pelo médico, né? Então, aí uma crítica já. Essas consultas deveriam ser para barrar e para preparar o paciente para ir para frente, não Exatamente, é? né? Exatamente, seria para isso. Mas não é. Não, principalmente se você for plano de saúde. Aí que não barra mesmo. O meu foi plano de saúde, vai te barrar? Não vai. Uhum. Não vai te barrar. E aí o ideal seria você seguir com a nutricionista o resto da sua vida. Isso não acontece. O bariátrico vai abandonar. O obeso vai abandonar. Todo obeso vai abandonar. É um padrão também do Abandona. paciente. É padrão do paciente. É. É padrão. Porque eu não vejo esse paciente continuando tratamento Não também. continua. Você pode ter certeza. Pega aí 90% dos bariátricos. Tô falando por experiência própria. Eu abandonei. Por que que os Aham. outros não vão? Olha só. Então pega aí. Eu tenho amigos bariátricos. Todos abandonam. É interessante, eu vou sair, mas vou voltar rapidinho pro tema. No tema síndrome da fadiga crônica, é padrão do paciente também. Ele chega estrupiado no consultório. É uma melhorada. É um tratamento que é complexo, porque cada um precisa de alguma Uma coisa, mas ele dá coisa. uma melhoradinha e simplesmente Some. abandona, some e volta depois de anos, muitas vezes pior. E eu já fiz isso também, várias vezes, porque, olha só, É isso. tem que falar a verdade, né? Porque não é que a gente está criticando o paciente, a gente É. está criticando esse mindset humano. Nós somos seres Somos humanos. seres humanos. Então, assim, Isso. porque uma crença que eu sempre tive é eu quero o mais natural possível. Sim. Então, quando eu me via tomando um monte de comprimido, tudo bem que um pouco melhor. Eu falei, nossa, eu não preciso disso, eu já tô bem. Pum, parava. E por que que você tirou essa coisa de ser mais natural possível? De onde vem isso de você?
Isso vem muito da crença da medicina que eu aprendi em casa e na faculdade que eu estudei muito, que é a medicina antroposófica, que é buscar o mais Hum, natural possível. entendi. Seu Então, pai? meu pai é minha referência, meu primeiro grande professor, primeiro grande mestre. Entendi, entendi. Então, eu tinha essa crença, até hoje eu tenho um pouco, né, de querer ser o mais natural possível, Certo. mas foi doído quebrar a crença de que eu não conseguiria um tratamento natural e ser vigoroso, como eu me sinto hoje. Eu me via, eu tenho que me Você alimentar, precisou passar por isso para. precisei ser humilhado, porque a minha teoria era essa, e eu era até absurdamente arrogante. Não, isso aqui é o que todo mundo tem que ter. Na hora que eu me vi precisando tomar um suplemento proteico, tomando uma vitamina que eu falava mal, baixei a cabeça, como várias vezes eu tive que fazer na minha vida, Faz parte. e tive que mudar. Mas é isso. Foi o É que eu isso. fiz também. Eu Também. tive que baixar a cabeça e Então, falar no seu caso, assim. especialista, assim, trabalhando na emergência, Eu sabendo, baixei a dominando, cabeça e falei assim: isso funciona. isso funciona. Entendeu? É isso. Então, assim, você tem que quebrar padrões. Dói, mas é Dói, necessário. dói. Imagine você, emergencista, cética, trabalha num paciente grave 24 horas por dia, Sabe muito do alopatia, o resto acha o que resto é acha que é água e balela, açúcar. e você descobre que aquilo ali tem muita coisa que falta, E que talvez é a sua solução. que é a minha solução. Foi doído. Doído. Não foi fácil você aceitar isso, não. Já teve algum outro momento da sua vida que você teve que quebrar Padrão? esse padrão? Várias Várias, vezes. né? Várias vezes. Todo dia. Até hoje. Até hoje. Perfeito. Eu também. Até hoje. Até hoje. Se você chegar pra mim e falar assim, Amanda, faz isso, que isso é legal. Eu falei assim, será? Vou testar primeiro. Levemente São Tomé, né? Será? Mas É, vai. é. Eu vou testar primeiro. E É, a pessoa que vai testar primeiro vai ser em mim. Ou eu claro. vou testar numa amiga minha, ou eu vou testar na minha irmã, ou eu vou testar num parente meu, antes de eu testar no paciente. Essa é a teoria do paciente zero. A gente faz a mesma coisa, mas eu dei o nome de paciente zero. Tem que ser na Ué, eu gente. tenho que testar em alguém primeiro. Ou de Você alguém não muito sei, próximo. ué. Vai que É. não funciona. No mundo do suplemento isso é bem comum, né? Então a gente estuda suplemento, eu já vi muitos, talvez a maioria dos suplementos não funcionam ou vão funcionar numa dose certa, numa forma certa, numa pessoa certa. Exatamente. É isso mesmo. Então, o que que acontece na consulta da bariátrica? Só para voltar ao que eu Vamos estava te voltar. falando. E aí você passa por essa consulta por esse médico, depois que você sai da bariátrica, ele te passa um polivitamínico, especificamente um que eu acho que nem existe mais, não sei se Materna. existe, materna. É o materno. Eu É o acho que não tem mais. materna e o citoneurin. Os protocolos que eu recebi não tinha O citoneurin, meu era só tinha, materno. o meu tinha. Aí tinha que tomar citoneurin a cada 15 dias e o materno, Ah, mas citoneurin injeção ou comprimido? injeção. Sem lidocaína. Sem lidocaína. Dói, Claro. nossa, mas você acha que vai tomar? Ah, não vai. Não toma. Ai, não vai tomar. Não vai tomar. E aí uma coisa que eu observei muito é que eu tomo uma B12 sublingual. Eu absorvo melhor do que se eu tomar injetável, por exemplo. Qual a dose que você toma? Tomo 1,5. 1,5. Muito bom. 1,5. Eu tenho que tomar. E a Eles sua não. B12 se mantém quanto? Tá Tomando em 1,5. torno de 800. Olha, eu falo e eu tenho certeza disso. Todo mundo tem que saber quanto toma e quanto que tá no exame. Senão não tem como saber se tá boa. Ah, eu tomo Uhum. 1.000. É, não, eu doso. Tem que dosar, Eu claro. doso. Tava baixo um pouco, tava 500, aí eu subi um pouquinho a dose, tava de 1, né? Aí eu aumentei para Aham, 1,5, aí foi para aham. 800, aí eu mantive. Ótimo. Aí eu tô ficando bem. Mas eu ainda também tenho que fazer um outro exame para ver se eu tô realmente absorvendo ela direito, né? Que é Aham. o MMA. Não fiz ainda, Uhum. para ver se realmente ela tá funcionando. Ainda tenho que dosar ele. Mas, assim, ainda sinto alguns problemas com sono. Ainda tenho que ver isso, né? Uhum. Então, assim, provavelmente devido aos meus plantões noturnos. Teve O ritmo esses de muitos anos, né? muitos Chegou a anos. testar aquele olhinho que eu Não, comentei? ainda Não? não. Ainda tem que testar aquele óleo que você me falou, né? O óleo de cannabis, sem ser os CBN. outros. Porque os outros dois que eu falei pra você, que eu já usei, não funcionou. Não, tá. O CBN é uma opção. Me ajudou muito. Me ajuda Então, muito. exatamente. Eu tenho que testar esse óleo aí pra poder ver se funciona, Uhum. né? E aí eu preciso realmente rever algumas coisas ainda na minha vida aí, né? Uhum. Ainda tem ajustes, né? Mas assim, graças a Deus, essa parte aí da obesidade, da menopausa,
Tá controlado Já está agora. Já controlada, tá já teve o controlado. aprendizado, né? Já entendeu o que Já, tem que já, a fazer. gente aprende todo dia, né? É o que E eu com falo. relação ao seu hormônio, qual que é o hormônio que você usa? Pode falar? Você se pode Posso, sem falar? problema nenhum. Qual hormônio que Eu você usa hoje? faço implante hormonal de cilástico, né? O de 1 ano, Aham. né? Como eu tenho menopausa, não vou É, pra que ficar fazendo há seis é. meses. Então, eu faço cilástico de 1 ano, faço estrogênio, faço um pouquinho de gestronona, bem pouquinho, dose bem baixinha mesmo. Só Uhum, pra não perder muita massa magra, né? uhum. Porque o bariátrico acaba perdendo muito. É. E um pouquinho de testo, porque a minha é zerada, não tinha testosterona. A Zerado, minha era zerado mesmo. 0,0001. Nossa. Como é que você emagrece sem testosterona? É, e a gordurinha não vai ser Não vai queimada ser também. nada. Então não tinha testosterona, não tinha libido, não tinha nada, né? E como trabalha, Não sei. até, olha, até na teoria, aí me deu uma dúvida grande agora. Na teoria diz que para a pessoa ter, não é impulsividade não, para a pessoa ter, Bom, ser vigorosa, ela tem que ter testosterona. sim, Como que trabalha no SAMU, onde tem que ser absurdamente agressivo, tem agressividade tem. ali, sem testosterona? Não sei. Não sabe, eu também não sei, é algo, Não algo sei. de Deus mesmo. Não sei. Realmente, eu não sei te falar. É, foi realmente algo que até eu me pergunto como é que eu consegui, sabe? Eu acho que realmente foi muita força de vontade. Treinou resiliência Porque tive uma pesada. resiliência muito pesada. Tinha dias que eu chegava lá e falava, eu só quero ir embora. Mas não tinha jeito, eu tinha que trabalhar. E é isso. Então, eu faço um pouquinho de testosterona, faço isso. E gestrinona, estradiol. E a progesterona que você, aquele dia a gente estava conversando, né? Por causa Aham. da minha enxaqueca. Ah, aumentou a progesterona. E não tomava. Ah, E não aí eu vou tomava. começar a usar agora. Vou começar a usar para ver se me ajuda, Ah, né? Que eu interessante. acho interessante para ver se vai me ajudar aí nessa parte, né? Progesterona, sério, porque a medicina convencional fala muito progesterona só para útero, É, exato. só que E progesterona tem aí, receptor muito no cérebro, então qualidade de sono quando a progesterona cai, e muitas vezes antes da menopausa, né? exatamente. Então eu acho que meu sono pode ter piorado muito por Por causa conta disso disso. também. E a minha enxaqueca também. Porque imagina no seu caso, menarca, primeira menstruação 13 anos, menopausa 15, pré-menopausa foi com 13 pelo jeito, pela Foi. sua fala. Então talvez sua progesterona quando deveria estar começando a subir, ela já caiu. Já caiu. E a dor de cabeça começou quando? Com 6 anos de idade. Será? Aí agora é dúvida minha. Será que já É, teve não queda de sei. progesterona com 6 anos? Não sei. Nossa. Eu não sei. Eu tenho enxaqueca desde os meus 6 anos. Clássica. Clássica. Perfeita, assim. Outro De, desafio. de você ter. Eu ter lembranças, assim, flashes na minha cabeça. De eu fechar o De olho aqui, ó, e sofrimento. te falar direitinho como é que é a dor. Ô, doutora Amanda, a minha esposa, eu comentei que a minha esposa, ela tinha muita crise de enxaqueca e eu nunca tinha vivenciado uma crise de enxaqueca. Sim. E ela, várias vezes, ela com crise de enxaqueca dirigindo, para com isso, para de frescura. E criticava e não aceitava, até o dia que eu tive uma crise de enxaqueca indo para Penedo, numa estradinha super Super curva. tortuosa. Uhum. Eu parei o carro e falei, eu tô morrendo. Tô morrendo, gritei, saí, falei, nossa, tô morrendo. Aí ela me atendeu com todo o carinho de sempre dela e falou, isso é enxaqueca. Aí ali eu vi que eu fui um ogro antes dela. Eu falo que assim, ela tá Você comigo teve porque uma me ama só? mesmo. Até hoje, umas três, talvez. É? Umas três de achar que ia morrer. Que bom. Eu tinha Mas, todo dia. então, hoje eu consigo imaginar. Mas se eu não tivesse. É igual a fadiga. É, É igual a fadiga. Quem não tem não sabe o não que que é uma sabe. fadiga. Vai falar que você é fresco, que Não, é você tá com folgado. É folgado, que folgado. você tá preguiçoso, que você precisa emagrecer pra você parar de frescura. É isso que você escuta. É, é. 24 horas por dia. Então, Entendeu? a gente aprende que muitas vezes, para a gente ter empatia, que é compreender o que ocorre com o Tem outro, que a gente tem que passar. passar pelo Tem, problema tem. para O ser humano, entender. ele é egoísta. Isso é egoísmo. Total, É egoísta. total. É Falta de egoísta. empatia É falta de no máximo. empatia. No máximo. É que a gente está criticando os outros e eu tô me criticando também, Eu né? Eu também me passei muito por critico isso. todos os dias. Eu paro para analisar, eu falo assim, gente, quantas. Porque como eu trabalho com emergência, você não tem noção das coisas que a gente vê, sabe? E eu fiz um atendimento de um neném, não sei se você ficou sabendo de um acidente que teve na Serra aqui do Bandeirantes, Não. de uma criança de 2 anos que faleceu. Felizmente eu tive que estar nesse acidente. Felizmente eu tive que atender essa criança, Uhum. que veio a falecer, não comigo, graças a Deus eu estabilizei.
E depois que eu saí daquele acidente, que eu entrei dentro do. Porque acaba que quando a gente é emergencista, a gente acaba se tornando um pouco mais frio, a gente precisa se tornar mais frio. Uhum. Porque que se a gente não se torna frio, a gente não consegue trabalhar. Agora uma pergunta. Isso eu escuto muito na medicina, nesse seu caso, mais ainda do que o médico Mais ainda. convencional. O pessoa, você está falando frio, mas compaixão existe. Compaixão existe. Sim, porque isso Existe. tem Eu que tô deixar bem falando claro. frieza no ponto de vista Na de hora de atuar, você, de atuar, e na hora de você terminou aquilo ali, vamos pro próximo. entendi. Entendeu? Não dá pra querer digerir. Não dá tempo. Aham. Não dá tempo de eu sentar aqui e falar assim, vamos digerir? Não dá tempo. Queria eu. Em prol do outro Em também, prol do claro, né? outro, o outro tá Vai precisando de precisar. mim. Uhum. Então, nesse dia, eu sentei, nesse dia deu tempo de eu sentar, e eu tava com a minha enfermeira, que inclusive é a enfermeira que trabalha comigo no meu consultório hoje, No no instituto, meu instituto, o no nome? Instituto Ômega. Ômega, que ficou lindo E por sinal. muito obrigada. Estão todos convidados para conhecer. Diogo, se puder depois botar uma foto do estudo dela aqui, ficou muito bonito mesmo. E aí, estávamos nós duas, por coincidência, na ambulância. E depois que eu atendi essa criança, eu vi o quanto que a vida é curta. E o quanto que a gente precisa valorizar, sabe? Aham. E quando eu peguei aquela criança no colo, que eu achei que já estava morta, e quando eu atendi e ela junto comigo, e ela é mãe, eu não sou mãe, infelizmente, eu Aham. não posso ser mãe de forma natural. Eu tive que manter a calma dentro da ambulância, porque ela, como mãe, ela saiu um pouquinho do eixo. A única pessoa que teve que manter a calma ali no momento fui eu. E eu tive que ser muito fria, muito fria. E depois que eu saí dali, eu te confesso que eu cheguei em casa, eu chorei muito. Uhum. Eu chorei muito. Eu entrei dentro do chuveiro, mas eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava de uma coisa que eu não sei de onde vinha. Uhum. E aí foi uma ocorrência muito, 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 muito marcante na minha cabeça, sabe? Não só essa, como outras, né? Já atendi outras, mas essa foi pesada. Foi muito pesada. Foi uma criança linda que, infelizmente, a vida levou, né? Fiz de tudo, mas felizmente não deu, né? Não deu e o médico tem isso, né? É, A gente faz o nosso máximo, mas nem tudo a gente é possível, senão não é. né? Eu tenho certeza que toda profissão é um convite à humildade, mas talvez o médico é uma das que convide mais, mesmo sabendo que a gente vive um cenário de médicos muito arrogantes, isso é histórico. Histórico. Mas o médico não tem controle sobre a vida de ninguém. É. Não tem do paciente, não tem dele É mesmo. igual aqueles médicos que falam você tem 6 meses de vida, cara, isso me deixa. Ah, não, isso é. Eu comento muito, isso tá errado. A gente não tem Isso, bula de nada. isso me deixa. Você fala assim, como é que ele sabe? Ele é É, Deus? é, Ele sabe? Eu posso morrer agora. pode. Ele que falou dos 6 meses do outro pode durar menos. Pode morrer Sim, agora. sim. Temos exemplos de um colega que morreu esses dias. Uhum. Teve um infarto. Tava no SEIB e teve um mal súbito. No trabalho. Não, ele foi em consulta. Aí ele Tava foi em sentindo uma consulta. dor torácica. Aham. Teve um mal súbito. Colega de trabalho. A gente pode morrer a qualquer hora, Mikael. É. Então a medicina, o nosso ensino, ele precisa melhorar muito. Ele precisa Sim, humanizar mais, com sabe? certeza. Ele precisa humanizar mais. Ele precisa ensinar o médico a ser mais humano e a respeitar mais o familiar do outro. Eu vejo hoje, até por mim mesmo, né? Porque, por exemplo, uma vez, estava no início da faculdade, eu atendi uma mãe que estava reclamando de preocupação do filho. Na hora eu pensei, poxa, mas como que ela perde tempo em se preocupar com o filho? A vida vai ensinar Vai isso ensinar sem uma hora. economia. Me ensinou sem economia nenhuma que isso talvez é a maior preocupação de um pai. Mas eu vejo que hoje os profissionais que têm esse nível de compaixão são os que passam na pele ou alguém muito amado próximo por problemas graves. Se não, a pessoa parece que ela fica com o coração gelado, Fica. né? É só o protocolo. Claro que a gente é adestrado a fazer só Sim. isso, não vai passar mais. Ah, tá sofrendo, mas é ele. Então a vida ela É. vai ensinando, mas
talvez para infelicidade de muitos, não passaram ainda por algum grande desafio. Sim. Uma pergunta que eu tenho para você. Você formou e já foi trabalhar logo na medicina natural já? Porque, na verdade, a minha história ela é um pouco o contrário, porque na verdade, eu queria fazer só o natural e eu nem queria fazer a faculdade. Mas Foi o contrário. E, claro que isso não é possível. é isso. Eu tive que fazer a faculdade, mas eu já E como é tinha que você lidava com isso na faculdade? Porque a faculdade a gente não vê nada natural, certo? nada. É tudo. Foi um desespero. Eu Como me é que você se formei. sentia? Primeiro que eu tinha muita fadiga nessa época. Então, Uhum, me formar já foi um desafio pela condição de saúde. Foi um desafio certo. enorme. É igual no seu caso, o SAMU. Não tem explicação. Eu não tenho explicação de como eu me formei, porque Uhum, ao mesmo tempo que eu era um aluno muito aplicado, eu sempre fui a pior nota. Sempre fui. certo. Interessante. É força, são Pra forças você ver. divinas. Aham. Mas então, eu neguei tudo que eu aprendi na faculdade, durante a faculdade. Você se negou tudo. Eu negava tudo. Só que depois que eu me formei, quando eu vi a importância daquilo tudo, eu comecei literalmente a devorar o conteúdo que eu já deveria ter devorado Você teve durante que a voltar os faculdade. 6 anos todos, Fui voltando. praticamente. Até hoje eu volto. Normal, a gente volta todo dia, Sim, né? volta, mas eu voltei talvez com uma intensidade Mas, um pouco ó, maior, porque muito do que eu vejo que de natural é importante, eu preciso da você justificativa do precisa convencional. justificar. Igual no seu caso, eu Sim. acho incrível o especialista, ele tem eu vejo com a rainha, ela tem a base também da Tem. especialidade e ela só acrescenta o que É pode mais fazer a fácil. mais, É muito mais mais fácil, fácil. é mais fácil. Para mim, eu acho que foi até um pouco mais difícil, porque eu fiz faculdade de medicina, mentalmente negando tudo aquilo, estudando, devorando o natural, Uhum. vi a importância do outro, voltei e depois continuei no que Mas por que que complementa. você se negava tanto, Mikael? Porque tinha todo esse mindset do natural é o único. Mas quem te levou a isso, esse natural? Então, como eu te falei, Seu pai? sim, que Seu foi pai. meu grande incentivador ali no Mas início. seu pai fez medicina também. Fez E medicina. aí depois ele foi pro natural como? A história dele é bem interessante, eu tenho que trazer ele aqui para falar. Mas ele também questionando o padrão da medicina, e ele Aham. começou a buscar homeopatia, Mas práticas ele fez a medicina naturais. tradicional primeiro. Fez, fez. Entendi. Ele teve Ele todo a descobriu parte. durante o processo da medicina. Entendi. O meu foi o contrário, foi antes. Entendi. Sendo que antes disso eu queria trabalhar com filosofia, com filosofias que ajudassem o homem a se encontrar. Mas Entendi. eu vi também que eu não teria muito Não campo teria de como. atuação. Entendi. E aí eu cheguei nessa abordagem. E como foi pra você depois que você percebeu? Quando foi que deu start em você? Que você descobriu que você não poderia ficar só no natural? Quando foi que Eu quem foi sei, a pessoa que chegou as pra você e falou pessoas, aham, assim, falou, ó, não tem jeito, você vai ter que mudar. a vida é incrível, né? Ela vai acertando o que a gente tem de erro. E eu fundei um grupo em São Paulo chamado Superasas, que existe até hoje. É um grupo de apoio a sobreviventes de relacionamentos abusivos com narcisistas, perversos e psicopatas. Olha que legal. E aquele grupo, e eu atendia muitas pessoas ali, e esse tipo de paciente, ele é um paciente absurdamente complexo de ser atendido. Muito. Psicologicamente tinha uma psicanalista junto comigo, a Júlia Barani, que está até hoje, e eu fazia parte da medicina. Hum, E eu tentava um tratamento só natural, mas eu vi um grande insucesso ali. E hum, nesse momento eu já comecei a pesquisar sobre exame laboratorial e já pedia check-ups enormes para esses pacientes. certo. Quando eu comecei a notar padrões nesse tipo de paciente, padrões. Todos eles, quando era mulher, tinha ferro baixo, todos tinham vitamina D, B12, o cortisol era muito baixo. Eu tentava intervir de maneira natural e não via resultado. Nem na clínica, o paciente falava, melhorei 5%. Poxa, eu queria escutar 60, 90, 100. E o padrão do exame não mudava com o tratamento natural. Uhum, E aí eu comecei a buscar formas artificiais de fazer essa reversão, mais fisiológicas. hum. Como cortisol muito baixo, tentei muito tempo o adaptógeno e não via resultado, rodiola, ashwagandha, nada. Aí comecei a repor o cortisol e o paciente, nossa, agora tem energia. B12, tentava falar para comer comida X, alga, não sei o que, fígado, não Não absorvia. funcionava. Aí tinha que dar B12. Aí eu entendi ali que eu estava errado, que eu tinha que baixar muito a cabeça, pedir desculpa para todo mundo que eu falei o contrário antes e para mim mesmo e mudar. Mas em várias vezes eu tentava voltar Você para o tentava natural, voltar. mas principalmente esse grupo me ensinou muito. E eu atendi esse grupo durante muito tempo. Sempre Entendi. viam muitos pacientes. Entendi.
Foi nesse momento aí que Foi você caiu nesse a ficha. momento que eu. Mas foi uma jornada, e eu tentei, eu sou um pouco relutante quando eu acho que eu tô perto da verdade. Eu tô vendo que você tá fazendo uma dieta carnívora. Sim. Eu tô acompanhando lá seus stories, né? Aham. Como é que tá sendo essa rotina aí? Como é que tá sendo esse desafio? Tá sendo incrível. Eu, em 40 anos, eu nunca tive. Hoje eu sei que eu nunca tive energia. Eu tô no, deve ser, eu talvez esteja no 35º dia de dieta carnívora, sendo que eu fiz uns 45 dias de transição, diminuindo Uhum, carboidrato e aumentando uhum, proteína. uhum, Nunca tive energia. Assim, chega a ser emocionante. É um desafio porque, como é, você, eu não gosto de doce. É igual o álcool, eu amo álcool. Eu uhum. falo que eu só tenho um álcool que eu não gosto, que é o do posto de gasolina. O, re- o resto todo, se deixasse, eu beberia todos. Whisky eu amo, vinho eu amo, cerveja artesanal. Entendi, Mas tem mais de um ano que eu não bebo, porque diferente de você, eu não metabolizo. Se eu entendi. tomo qualquer quantidade de álcool, são 5 dias absurdamente fadigado. Fadigado. Além do que já é o padrão, já era o padrão. Então, por exemplo, a gente está em São Paulo agora, na casa de amigos, um banquete de carboidrato, Nossa, tudo que você imaginar, que no caso eu amo. Eu olhava aquilo, mas eu tinha levado um ribeye ou um steak para fazer na manteiga e um cubinho de manteiga, uma picanha. Que me dá muito prazer, mas me abstive de tudo isso. entendi. E você pretende manter isso pro resto da vida, por um tempo? Como é que tá aí essa sua Eu tô estudando, eu programação? tô acordando de madrugada todo dia para estudar esse tema. Né? Eu tô ali Uhum. o paciente zero, né? Pelo que eu tô vendo, sim, vai ter que ser para a vida toda, mas pelo que eu tô vendo, Mas pode daqui reintroduzir algumas daqui um coisas. período eu vou começar o mel, vai ser um que eu quero voltar. Aham, Pode reintroduzir, mas precisa desse primeiro momento de certa adaptação que eu quero sim. fazer. E depois eu sim, E você quero chegou a introduzir. dosar a cetose? Não, mas eu tô com medidor de glicemia contínuo. Ah, entendi. Já vi que tive uma hipoglicemia essa noite, chegou a 50. Eu acordei com uma glicemia de 100, mas o de cetose ainda vou comprar o contínuo pra botar no Entendi. braço. Entendi. Eu achei interessante essa dieta, mas apesar de eu amar carne, é, eu não sei se eu conseguiria não fazer não. Mas é um desafio É um desafio, bacana. porque sempre foi uma assim, quando eu era vegetariano e eu escutei a primeira vez falar da dieta carnívora, eu falei, gente, me deu raiva. Raiva de quem falou, porque eu tava ali no perfil, foram 16 anos vegetariano. Vegetariano, né? É. Só que Ah, não seria nunca. Eu amo carne. e aí, só que aí depois eu comecei a escutar e comecei a me vir muita curiosidade. Até o Marco, assim, o desfecho foi o professor de boxe falou: eu aumentei muito a carne, diminui o carboidrato, tô fazendo jejum, tô ganhando massa muscular e tô perdendo mais gordura, sendo que ele já é super seco. E tô com muita energia. Na hora que ele falou da energia, meu olho brilhou. Eu falei, nossa, é isso. Essa é a minha, talvez seja a minha resposta. E seu E intestino, tá bom? o intestino tá meio travadinho. Tá, né? Tá meio travadinho, tá. Imaginei. Mas eu já tô Imaginei. fazendo as adaptações que ainda são necessárias. É. Aumentei magnésio. É, vai ter que dar uma mexida aí, porque realmente a proteína só, sem outras coisas, vai dar uma travada aí. Deu uma Vai travada. dar uma travada mesmo, é normal. Isso é É, normal. Mas aí você mexe com suplementação, você sim. consegue dar E uma. um teste que eu fiz, então assim, como você, eu testo tudo. É. Tudo. Parei com todos os suplementos, exceto os hormônios que eu tomo, que é o Uhum, DEA, melatonina e o cortisol já parei há um tempo. Superei depois de vários anos. E o hormônio da tireoide. Tirei tudo. uhum. E deixei o magnésio. Eu tava gastando cerca de. Eu tenho que calcular esse valor, talvez cerca de R$ 10.000 a cada 2 meses de suplemento. Tirei tudo, meu nível de energia, que já estava bom, mas não estava ideal, hoje é muito maior sem suplemento. Uhum. Então eu tenho certeza que é uma das soluções, mas o futuro vai ser reintroduzir algumas coisas que eu gosto. É, não dá também, né? Por mais que a gente queira fazer, eu acho que a vida social também é importante, às vezes. Acaba que a vida social, você vai chegar num lugar, você vai falar assim, e agora? Que eu vou fazer aqui? Não vai ter a proteína ali pra tu comer, mas e o resto, né? De É, vez em quando, acho que vai ter é, que eu quero, introduzir, eu né? gostaria que chegasse nesse ponto, mas para mim o mais importante é ter É sua energia. energia, exatamente. Então, Porque eu sem acho que por energia, enquanto você tem que manter o que tá te dando energia, o que tá te fazendo é, bem, e depois ver o que que vai te causar menos mal. o que vai causar menos mal. E os monitores ajudam, né? O de cetose daqui Ajuda, a pouco, o ajuda, da ajuda. glicemia. Isso. Aí você vai vendo. É. Olha, não deu bom. Vamos tirar. Aí é o teste. É teste. É Vai igual, por exemplo, fazendo. ontem eu testei castanha de caju. Aham. Tava em jejum, eu tinha comido o meio quilo de picanha no café da manhã e quebrei o jejum comendo castanha de caju.
foi para 114 de glicemia. Uhum. Tem que estudar muito mais sobre isso. Será que tá errado? Será que tá certo? É algo novo, né? É, Não é é. Então, a minha curva tão de conhecimento ainda está sendo construída tá ainda sendo também. construída, né? É, Exatamente. mas estou bem feliz. Não, que bom. É isso aí. Se você tá bem, isso é que é importante. Esse que é É importante, isso que é com importante. certeza. Não importa se as pessoas acham maluquice ou não, né? Não, maluquice total. Imagina as pessoas que eu falo, ainda mais quem tá perto, né? Minha mãe, por exemplo. Deve estar querendo te Meu matar. filho. Primeiro que Pode nem comer um bolinho. minha mãe cozinha bem. Meu filho, você emagreceu muito. Minha avó tinha esse padrão, meu avô também. Tá É, isso muito é normal. magro. Meu filho, você vai comer sua carne. Meu Deus. É, Não, mãe, mas eu tô bem. Enfim, é. mas ela não Sua vai. esposa lidou bem com isso? Não. Não. Eu te perguntei que eu imaginei Não, que mas ela tem um não. motivo, tem um motivo. Eu fiz dieta cetogênica no passado e foi uma tragédia. Ah, tá. E eu quebrei a dieta cetogênica num casamento comendo doce. Ah, Eu tive um dumping de mas é óbvio. açúcar no casamento e o meu Irlen deu uma. Nossa, eu dei uma surtada nesse casamento. E ela tá preocupada de eu sair comendo algum doce, mas assim, já teve esse aprendizado. Não vai fazer Mas isso, não né? vou fazer, já aprendi. Aprendi da pior forma possível. Vamos quebrar cetogênico no doce. No Vamos logo doce, no talo. deu vontade, então, não, já tenho mais maturidade para entender. E a diferença da cetogênica para carnívoro, hoje talvez eu esteja fazendo uma cetocarnívora porque o nível de gordura é alto. Sim, é uma cetogênica, só que Cetocarnívoro, carnívora, por né? exemplo, hoje de manhã foi fígado de boi, barriga de porco e muita manteiga e óleo de coco, muita gordura. Uhum. Mas se eu sair alguma vez, eu tô com medidor, vai ser tudo mais controladinho, com mais consciência, Ela com deve ter economia. falado horrores da sua cabeça. Falou, falou. Falou. Ela fica preocupada, mas ela sabe que é por uma causa nobre, É, porque a mas agora fadiga também ela tá é. vendo que você tá ficando bem, né? É isso ela tá vendo, não é possível. Eu tô com 2 semanas de restrição de sono, por conta de volume de trabalho, de Sim, estudo. E se há pouco tempo atrás, no primeiro dia de restrição de sono, eu já estaria com depressão. entendi. Hoje, com restrição de sono, eu tô alegre, feliz aqui por estar fazendo um podcast. Claro que eu quero dormir, mas estou bem. Eu acho que é o que Entendi. uma pessoa normal sente. Sim, normal. Dormiu pouco? Então tá cansadinho porque tem uma causa. Sim. E não uma fadiga Pelo que amor de fica Deus, emburrado. Eu né? tava emburrado por estar fazendo algo que eu gosto. Sim. Sim, claro, é óbvio. Eu acho que é isso mesmo. Se você tá sentindo bem, a gente tem que fazer o que a gente sente bem. Tem, Né? tem. Não importa a opinião das pessoas. Vai Sim. ter sempre alguém contra. Ah, vai. Vai ter porque, igual a gente estava falando, né? Você falou da medicina complementar e o seu ajuste, o meu Uhum. também. A dieta, imagina eu vegetariano falando disso, que absurdo, vai matar o É, planeta, vai se entupir de carne, o colesterol, e tem um monte de justificativa, que na prática, a prática fala muito mais do que a teoria, né? A gente tem que tomar sim. muito cuidado com isso. A prática é mãe, deveria ser Muito, mãe muito, de tudo. muito. E porque é o perigo do médico teórico. Sim, Se eu vejo que, no nosso caso, um título que a gente não tem, mas que o paciente deveria prestar atenção é quem vivencia esse problema. Né? Igual o paciente que quer fazer bariátrica, tudo bem que tem que escolher o melhor, sim. Naquele momento, mas talvez seja o melhor para ele, né? é, mas o médico que já passou pelo problema realmente é um título que é muito diferente. Muito, É igual no seu caso, imagina, uma médica que já passou pela bariátrica. No já. meu caso, um paciente com síndrome da fadiga crônica. Tem os bambambãs por aí que tem a teoria, mas na prática ele Eu não acho que a sabe. prática ajuda a gente demais, né? Demais. Até mesmo compreender o nosso paciente, Até né? para ter compaixão. Até Sim. compaixão. Ter compaixão com o nosso paciente, né? Uhum. Quando ele chega pra gente e fala, olha, eu não aguento mais. Eu já tô É, cansado. é. Que eu vim aqui porque eu não aguento mais, né? Então realmente ajuda demais a gente ter a nossa experiência de vida para poder tratar o nosso paciente de uma forma diferente, né? Uhum. E claro que a gente tem que estudar. Nossa, Muda todo ui, dia. Nossa, como todo tem que dia. estudar, né? Eu te conheci estudando, né? Então Aham. foi uma forma assim, né? Então eu preciso de algo diferente. É. Eu preciso de algo, tem algo faltando na minha prática, né? Acontece muito no meu consultório, tenho certeza que no seu também. O paciente volta, às vezes, pouquinho, 2, 3 meses depois. Nossa, doutor, mas o senhor falou diferente na vez passada. Eu falei É, assim, toda semana. O vou paciente que mudar volta sempre. em uma semana depois, grande chance,
vou falar alguma coisa nova ou alguma coisa diferente. Por quê? Porque já testou, já estudou, a curva de aprendizagem é Exatamente. absurdamente rápida. A medicina muda muito toda hora. Se você entrar aqui no PubMed agora, tem 300 artigos diferentes. 300. E a nossa experiência também vai nos ensinando Vai nos muito, ensinando muito. Então, assim, pessoal e profissional. exatamente. Ah, eu fiz isso, não deu certo. Aham. Não deu certo, não funciona. Ou vai funcionar talvez em alguém, Uhum. né? Então Uhum. é isso, né? Então, quando eu procurei a você, foi justamente por causa disso. Falei assim, eu preciso de algo diferente. Eu preciso de algo que eu faça diferente para meus pacientes. Uhum. Então foi o que me levou a te conhecer, a te procurar. A minha irmã já te seguia. Minha irmã é médica também. Qual que é a especialidade dela? Ela é gastro também, só Gastro. que agora ela tá fazendo especialização em nutrologia, que ela Ah, que gosta ótimo. muito, Aham. né? Então, ela gosta mais do que da parte da gastro. Eu já Entendi. gosto mais da gastro. Entendi. E aí ela tá fazendo especialização, ela já te seguia, ela falou assim, Amanda, por que você não procura tal? Eu falei, ah, legal. Aí eu fui procurar, fui olhando, falei, oh, interessante. Aí eu fui que eu olhei a parte do visco, falei, caramba, dá pra usar em muita coisa da minha especialidade. É. E aí foi que me chamou a atenção. E aí do visco apareceu tudo, as outras coisas. Eu falei, Aham. interessante. Aí foi que eu Muito fui, bom. foi mexendo, como é que as coisas vão, né? É troca de experiência, né? Não, muito grande. Você não imaginava que você ia conhecer uma pessoa Não. que trabalha com emergência, que faz um monte de coisa e que, É. né, que vai mexendo com um monte de coisa. Então, realmente, a gente vai conhecendo pessoas na nossa vida que vai nos acrescentando cada dia mais. Isso é bíblico, né? Então, assim, todo mundo tem que ter a capacidade de aprender com todos o tempo todo. Uhum, Né? Ele fala na Bíblia com relação à criança, mas é com todo mundo. Né? Então, se a gente chega num nível de arrogância, sei tudo, não aprendo com ninguém, coitado dessa pessoa. coitada dessa pessoa. Agora, que bom que a gente tem essa capacidade de olhou, opa! Na hora que a gente começou a conversar, eu falei, caramba, que poço de conhecimento, vamos lá, e de experiência, né? De Sim, experiência pessoal, porque ter passado por tudo isso, eu sei que tem muito mais detalhes que a gente tem. poderia entrar, que são Sim, ricos, quanto ensinamento ela não tem que não vai ter em outro lugar, porque sim. mistura junto com a medicina, Mistura, né? mistura, mistura. E você acaba que você, por eu ser médico, eu tenho um privilégio. É um privilégio. É um É um privilégio, né? privilégio de eu testar em mim, É, né? Então eu tenho o privilégio. Opa, vou estudar ali, vou testar algo em mim. é, Então isso é um privilégio, né? De eu é. ter o conhecimento. Ao mesmo tempo de eu ter o privilégio, às vezes também é ruim, porque às vezes a ignorância é bom também, em Uhum, certas partes, né? Falando, nossa, como eu queria não saber disso nesse momento, aham, né? Então, assim, tem os dois lados, como tudo na vida, né? é, Como tudo na é. vida, sempre tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim, né? E as pessoas acham que tem que entender que a vida ela é feita disso, né? De lado bom e lado ruim. Uhum, E a gente sempre tem que juntar isso e pegar isso tudo e conviver, né? é, Eu acho que o mundo hoje, Mikael, tá muito instagramável demais, sabe? uhum, É muita felicidade, tem que ser muito perfeito, tem que ser tudo uhum, muito lindo, tem que ser muito maravilhoso. Você não pode errar, você não pode ter bobinho de tristeza, você não pode ter dor, você não. Que isso? Acho que tá virando algo surreal, assim, na minha sim, opinião, sim. Gera sabe? uma cobrança muito grande, né? Então vai te gerando uma cobrança. Se você Uhum, pegar, eu tenho uma sobrinha adolescente de 15 anos em casa. Se você pegar essa adolescente hoje, ela tá uma cabeça totalmente conturbada. uhum. Então, diferente da nossa época. É, não tinha Não isso, não tinha tinha esse celular. isso, não tinha essa cobrança que você tem que ser feliz o tempo inteiro, que você tem que estar feliz o tempo inteiro, que você tem que estar arrumado o tempo inteiro, que você tem que estar sempre produtivo. A vida não é assim, É, né? Então, eu falo isso todo dia com ela, sabe? Eu sento com ela, converso com ela, uma falo hora assim: entra. olha, Instagram é só parte boa. Não ache você que a vida é assim, não. Com Ninguém vai certeza. postar que tá triste, que tá Aham, infeliz. Ninguém vai postar que tá devendo 1 milhão de reais, que vai. Não vai, uhum. entendeu? Então eu acho que a gente precisa fazer uma releitura. Vamos abaixar um pouquinho e vamos conviver que a vida não é só
parte boa, não. É dar um passo atrás e refletir tudo que a gente está Refletir. vendo. Foi o que nós fizemos, né? Sim, Você não sim. refletiu da O sua tempo todo, parte do da natural, de natural, que tudo. você teve que dar o passo atrás e ver que precisava mudar? É, Então, eu refleti que eu, não, que eu precisava mexer em alguma coisa? Então, eu acho que é isso. é, A gente aprende todo dia. é. Eu aprendo todos os dias. Na própria emergência, eu aprendo todo dia. Uhum. Todo dia eu aprendo e vejo que eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Então, Isso. assim, a gente tem que ser humilde. A gente tem que saber que quem que somos nós. A gente está aqui só para ajudar o outro. Ainda mais como médico. Nós estamos Sim. aqui para ajudar o outro. Nós temos esse dever, Uhum. né? A gente tem esse dever para ajudar o outro. Eu acho que é isso, sabe? A medicina está muito perdida, assim, sabe? Isso me deixa muito triste. Às vezes eu olho aquilo, eu falo, meu Deus do céu, quanto vai sofrer ainda, né? O quanto essa pessoa ainda vai sofrer, Uhum. né? Se ficar com essa cabeça ainda. Né? Eu acho que. Mas a vida ensina. Ensina, eu vejo que tem um movimento global grande de mudança, mas a passos lentos, mas está mudando, as pessoas estão tendo consciência cada vez mais. A vida ensina. Ensina Há muito trancos bem. e barrancos. É, Ou na vai por dor, bem ou vai por mal. na dor ou na alegria, vai ensinar. Vai ensinar. Doutora Amanda, sensacional toda essa conversa, toda essa partilha. Parabéns Obrigada. por Eu que tanta agradeço. vitória, tanto conhecimento. Sucesso Muito obrigada. em toda a Agradeço vida mesmo. profissional, pessoal. Obrigada. Eu Espero que supere agradeço. todos os seus desafios. Vamos, devagar a gente supera. Eu Isso. agradeço realmente o convite. Foi maravilhoso. Foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigado. Foi muito bom mesmo. Uma troca de experiência sensacional. Espero poder estar aqui outras vezes, Sim, trocando portas experiências abertas aí. sempre, sem Tá? economia. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Então, quem gostou desse vídeo, compartilhe. Então, assim, a gente falou de muitos conteúdos. Essa conversa não teve tema menopausa, Não. obesidade, bariátrica. Então, viram que a gente compartilhou muito conteúdo, conversamos muitos conteúdos. Então, comente aqui embaixo o que acharam, compartilhem com quem pode se beneficiar desse conteúdo e se inscrevam para receber conteúdos como esses sem economia. Até a próxima oportunidade. Bom dia, obrigada.